Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sei que a gente tem um tempo que não se encontra ao vivo, né, pessoalmente, mas agora a gente vai estar nesse modelo e aí eu vou trazer os conteúdos para vocês. Vou tentar ser clara e didática, certo? Sem me estender muito. E eu espero uma resposta de vocês sobre todas as dúvidas que vocês tiverem, tá certo? Bom, vamos lá. A gente está trabalhando um tema central, que é a cidade, e nós vamos começar agora a falar sobre o homem e seu abrigo. Eu sei que eu já falei um pouquinho, mas agora eu quero dar uma continuidade, eu quero trazer melhor esse conteúdo para vocês, certo? Vamos começar pensando o seguinte: os homens, as mulheres, tá, sempre procuraram abrigos de forma natural. Como assim de forma natural? Que fossem oferecidos pela natureza, abrigos que já existissem. Geralmente, esses abrigos eram cavernas. Tem uma coisa importante para a gente pensar, é que nem todos os lugares, desde a pré-história, nem todos os lugares têm cavernas, e não havia cavernas para o aumento populacional que estava acontecendo naquele momento. Então, o que é que isso estimula? Estimula as pessoas, os homens, as mulheres, a desenvolverem, a criarem abrigos com aquilo que tinha ao entorno delas, né? Com os objetos, o material que estava disponível naquele local. As primeiras construções, certo? Elas foram erguidas com esses materiais da natureza. Esses materiais disponíveis na natureza podiam ser pedras, folhas, galhos de árvore, gelo, certo? Tudo que tivesse ali à disposição deles e que eles conseguissem utilizar, manusear para criar construções novas, certo? O nome desse tipo de arquitetura, tá, é arquitetura vernacular. Aqui a gente tem a definição da arquitetura vernacular, para que vocês tenham uma melhor compreensão. Mas é toda aquela arquitetura que é feita com tudo que é disponível, que está disponível na natureza para a gente. Em várias regiões do mundo, os homens, os seres humanos, eles desenvolveram construções de acordo com o material que estava à disposição. A gente pode ter construções em pedra, em argila, em madeira, em palha, em vários materiais juntos, como argila, madeira e palha, como pedra, madeira e palha, como pele de animais, gelo. Então, cada local tem a sua característica, né, geográfica, e vai ter disponível materiais diferentes. Tem uma coisa que a gente tem que pensar, é que eles conseguiram se adaptar, certo, a climas muito hostis. Como assim se adaptar a climas muito hostis? Eu podia ter chuvas fortes, certo? E a partir dessas chuvas fortes, eu pensar, como é que eu posso melhorar o meu abrigo? Então, vou dar como exemplo os povos indígenas do norte, que eles tinham intempéries muito grandes e eles desenvolveram abrigos pequenos, certo? Que podiam agregar sua família e eram feitos com peles de animais, mantinham o grupo quente, aquecido, e eles escoavam a água da chuva. Então, ao mesmo tempo que eles conseguiam se abrigar, eles não precisavam correr o risco do abrigo cair. A gente vai pensar, tá, agora sobre construções, né, abrigos diferentes que foram sendo pensados, soluções arquitetônicas que foram ocorrendo em épocas, em situações, em momentos diferentes, em culturas diferentes, para abrigos permanentes e temporários. Uma coisa que eu quero deixar muito clara é que abrigos, eles podem ser permanentes, mas não um permanente, tá, que vai durar a vida inteira sem manutenção, certo? Então, mesmo que eu tenha materiais muito resistentes, aquele abrigo, uma hora ou outra, ele vai perecer, ele vai deixar de existir, certo? Ou ele vai se fragilizar. A gente está fazendo também uma relação aqui da arquitetura, tá, como um campo de expressão artístico. Vale ressaltar que a gente vai fazer uma avaliação, uma análise aqui da arquitetura como uma manifestação artística. Lembrando que a arquitetura é uma das linguagens da arte, é uma expressão artística, não muito ligada à arte em si, mas sempre tendo essas reflexões artísticas, certo? A primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre algumas propostas que os artistas eles desenvolveram, que eles criaram ao longo do tempo, certo?
para se expressar através da arquitetura. A primeira imagem que a gente vai ver, a primeira obra, é de um artista suíço, né, tá naturalizado francês, chamado Le Corbusier. É esse cara aqui, tá? Ele desenvolveu vários projetos arquitetônicos na França, ele é bem famoso nesse sentido. Quem estuda arquitetura e urbanismo já ouviu falar do Le Corbusier. Por quê? Porque ele desenvolveu alguns projetos bem interessantes, utilizando uma coisa que é lá do final do século XIX, que estava surgindo e foi se popularizando, chamado concreto armado. O que é o concreto armado? Provavelmente vocês já viram pela cidade concreto armado em algumas construções. Quem já teve reforma em casa, quem já viu prédios sendo construídos, casas sendo construídas, já viram concreto armado. Que é isso aqui, certo? Nada mais do que uma estrutura, tá? Feita através de moldes, utilizando concreto, uma armação de metal, e essa estrutura ela permite formas diferentes e formas que podem acontecer sendo elas angulares, circulares. Então dá uma gama de possibilidades muito grande dentro da construção. Vamos ver esses projetos aqui do Le Corbusier e pensar um pouquinho sobre essa questão do que possibilitava o concreto armado. O concreto armado ele possibilitava, tá, espaços amplos, uma estrutura menor para poder ser construída, uma quantidade menor de colunas de apoio, tá, do que a gente chama de viga hoje. Ele possibilitava janelas mais amplas, espaços mais amplos, coberturas ajardinadas, a gente pode chamar hoje de laje, mas na verdade essas estruturas que eram montadas, que eram organizadas do concreto armado e que permitiam um espaço bem diferente daquilo que estava acostumado de construir naquele momento. Fora que ele era de fácil manuseio. Se eu, como artista, como arquiteto, fazia um projeto com concreto armado, eu tinha N possibilidades, eu tinha paredes mais vazias que eu poderia trabalhar de várias formas, certo? O concreto armado, ele tornou-se uma das formas mais populares de se construir, certo? Quando a gente fala do concreto armado, a gente está falando de construções atuais também. Começou lá no final do século XIX, mas mesmo com a popularização, ele veio para cá e até hoje é muito utilizado. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem várias construções que elas são feitas mesmo com tijolos, a base dela, a estrutura principal é em concreto armado. Por isso que eu falei com vocês que vocês já viram esse tipo de estrutura, esse tipo de construção, certo? O próximo projeto que a gente vai ver, caminhando um pouquinho no tempo, é aqui no Brasil, lá pela década de 60, que é essa obra aqui, certo? Observem bastante, se apropriem, percebam que é uma obra que ela é feita em madeira, tá? E lona e tecido. Lona e tecido. A lona ela pode ser de tecido de algodão ou pode ser uma lona sintética, mas a gente também tem uma estrutura de tecido. Ela é feita por um artista chamado Hélio Oiticica. O Hélio Oiticica era esse artista aqui, ele era carioca, certo? Ele tem muitos outros trabalhos onde o público pode interagir diretamente com sua obra. Ele é um artista bem famoso nessa parte de obra interativa e foi pensando nesse tipo de interação do público que ele desenvolveu essa obra daqui que a gente está falando, o Ninhos. Qual era a imaginação dele, qual era a proposta dele, certo? Primeira coisa é que ele queria criar um espaço que fosse coletivo e ao mesmo tempo individual, onde as pessoas elas pudessem descansar, onde elas pudessem ter seu espaço garantido, certo? Como ele mesmo dizia, um espaço privativo, tá? Esse espaço privativo se tornando um ninho, um espaço acolhedor, tá? Ao mesmo tempo que era um espaço acolhedor, ele trazia também uma outra proposta que era de amplificar as suas capacidades sensoriais. Que capacidades são essas? A capacidade de sentir o mundo que está à nossa volta através dos nossos sentidos. A gente já conhece os nossos sentidos, a gente já estudou isso em ciência, a gente tem uma compreensão de como funciona, tá certo? O Hélio Oiticica, eu tentei procurar um vídeo, mas eu não achei nenhum vídeo dessa obra. O Hélio Oiticica, ele acreditava muito nessa questão do conforto, de que cada um ele desenvolve o conforto naquilo que ele está inserido, certo? Eu quero fazer uma pergunta, quero
fechar aqui essa parte fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já se imaginaram dormindo num lugar que fosse um ninho? Uma estrutura assim que fosse um ninho? Vocês já se imaginaram pensando se vocês gostariam de estar num local que fosse um ninho? Um outro questionamento que essa obra nos traz é se essa obra ela pode ser um abrigo real ou ela é um abrigo fictício, ou ela é só uma obra de arte. Será que a gente pode trazer isso para a nossa vida cotidiana? Transferir isso? Será? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Depois eu quero que vocês me deem uma resposta, tá bom?